O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salve! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Parece que a gente acredita nestas coisas, mas no fundo da nossa alma não é bem assim. Que para acreditar neste homem que viveu como qualquer um de nós, repito, como qualquer um de nós, esquece todas as coreografias, os vestidos, esqueçam Roma, Basílica São Pedro, o Papa, todas estas coisas, as roupagens, esquece tudo isso. Aqui parece que Deus avisa a Elias: sai fora da gruta que Deus vai passar. Então acontece um terremoto, a gente fica dormindo tanto assim que precisa de algo bem forte para acordar, mas Deus não está aí. Acontece uma ventania fortíssima, mais uma, Deus não está aí. Passa o fogo, Deus não está aí. Vem uma brisa muito calma, sai fora da gruta que Deus vai passar. Por quê? Porque exatamente Deus é Deus. O que quer dizer isto? Deus é Deus. O princípio, a fonte, o alimento de tudo o que existe no universo. Fora dele, veja bem, vou fazer uma comparação humana muito simples. O que nos sustenta dia a dia uma brisa leve, como comparação, o que é? O ar, não é? Nós respiramos e nem percebemos. Se nós ou alguém conseguisse tirar o ar,
por 5 minutos, o que seria de toda a atividade humana que existe no universo? Imaginem vocês. Morte. Morte, na certa. Estou colocando 5 minutos para salvar pelo menos aqueles que fazem as imersões treinadas nas profundezas do mar. Mais de 5 minutos eu não aguento, me parece. Vamos botar 6, 7, vai. Então, assim, isto é Deus. Por isso que nós não podemos imaginar. Nós podemos imaginar o ar? Não. Mas ele existe. E nós dependemos dele para funcionarmos. Assim, quando nós falamos da graça de Deus, Ele que nos alimenta. Porque Ele é o princípio da vida, a fonte da vida e é a própria vida. Então não é de brincadeira que a gente pode dizer: eu me volto para Deus. A pior das empreitadas é quando você se volta para Deus para pedir milagres, para pedir coisas materiais. E a pior das empreitadas, por quê? Porque acha que Deus fica no cantinho, eu vou a Ele. Por isso que eu chamo, quando a gente vive assim, na religiosidade, eu chamo Deus de supermercado, onde você vai com a lista das compras e você vai fuçando dentro do supermercado para ver se acha aquilo que você precisa, que está na tua lista. Aí você vai à igreja e cria até os vários santos, São Cristóvão, dos motoristas, Eu lembro uma vez em Santo André, um casal muito jovem bateu o carro, acabou o carro, eles estão vivendo, nem um arranhão. Compraram outro carro, viram lá o freio. Gostaram que o senhor vencesse a chave do carro, vencesse o carro. Falei: eu não vou vencer carro, nem chave de carro. Mas por que, Frei? Porque não é o carro que bate, é o motorista que bate o carro. Então eu vou vencer vocês. Entende? Mas onde que está a nossa inteligência? Dependendo de um carro, o carro fica parado, coitadinho. Eu que ligo o carro, eu que ando com ele, eu que escolho a estrada, eu que escolho a direção. Então, precisa vencer o quê? Quem dirige aquela matéria. Então, quando nós vamos pedir a Deus as coisas materiais, somos os mais insensatos das coisas. Está certo, ele também deu comida, teve compaixão do povo. Domingo passado a gente falou, teve compaixão do povo, deu comida a 5.000 pessoas. Mas ele depois falou bem claro: eu não vim para dar isso, porque já Deus colocou isso dentro da natureza. Então, quando falamos que Deus é vida, então ele depois se manifesta. Na carta aos Hebreus fala bem claro. De diversas maneiras Deus falou pelos profetas, falou por Moisés, mas nos últimos dias Deus nos falou através do seu próprio Filho. Quer dizer, quando o Filho de Deus fala, Jesus Cristo, o Evangelho, o que ele fala, põe acaso para ser mais claro, mais simples, quando ele fala da felicidade. Tá certo? Quem é que fala? É um psiquiatra? É um psicólogo? É um sexólogo? É qualquer escritor moderno que acompanha a onda para vender seus livros? Ou é aquele que criou a própria vida para nos dizer
o que é a vida. Então preciso esta colocação diante dele quando eu vou ler o que ele me fala do Evangelho. E não adianta eu ir com as minhas ideias, porque você não está lendo nada. Vocês já experimentaram, eu como estudei muito, se a minha cabeça estava ocupada nas minhas ideias, eu ficava com o livro na frente horas, não tinha aprendido absolutamente nada. Ignorante, cheguei na frente do livro, ignorante, saí. Então, quando eu vou diante de Deus, vou ler a Sagrada Escritura, e vou com as minhas ideias, sem fé entrei, sem fé eu saí. Saí mais encucado ainda com aquilo que eu penso. Eis porque a pobreza interior, o vazio interior, para a gente receber a palavra de Deus. E recebendo a palavra de Deus, nós recebemos toda a sabedoria de Deus. E nós nos conduzimos e escolhemos os valores que Deus nos mostra. E estes valores são valores de vida. O exemplo que nos dá o Evangelho hoje para juntar a este tema, daquilo que Deus, daquilo que Ele trouxe à Terra, daquilo que é a vida, daquilo que Ele faz no universo e em cada pessoa, porque no universo, o único ser de toda a criação, que foi criado à imagem de Deus. O que quer dizer? Imagem, lógico, não é uma pintura. A pintura é o reflexo da inteligência do artista. Então eu olho a pintura, posso imaginar mais ou menos aquilo, a grandiosidade ou a capacidade do artista que me reproduziu aquele quadro. Quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus não fala com uma coisa separada. Coloquemos no homem a nossa imagem e semelhança. A nenhum outro ser da criação inteira. Ele falou isto. Que nós queramos aceitar ou não queremos aceitar, o problema vai ser nosso, mas não de Deus. Então, se Ele colocou em nós esta sua potencialidade espiritual, que nós chamamos alma, que nós chamemos de espírito, é uma capacidade infinitamente maior, até como a intuição, porque aí nós começamos a agir pela intuição. E de fato todas as descobertas que aconteceram no mundo foram pela intuição, não pela simples inteligência. Que a inteligência estuda e se torna um repeteco. Então não tem nenhum progresso. Você estuda um livro, estuda a literatura, etc. Você repete aquilo. Agora, para você criar alguma coisa nova, você deve ter alguma coisa nova dentro. Então a intuição nos leva a alcançar isto. Então precisa este princípio ativo. Este princípio ativo nós chamamos de imagem e semelhança de Deus, que Ele colocou no ser humano. Todos temos, todos, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. E o pior e o melhor que acontece, que este princípio ativo de vida, ele não peca, ele é sempre puro. Então o que sobra para nós? Sobra simplesmente a liberdade de unir este nosso princípio ativo com Deus, aí respirar Deus. Como os pulmões foram feitos
para respirar o ar e assim oxigenar todo o nosso corpo. Não sei agora como funciona isto biologicamente. Assim, a nossa alma respira Deus. Respira Deus. E para tanto, é preciso a oração. Veja que o próprio Jesus, sendo Filho de Deus, sendo o próprio Deus, ele não precisaria de oração. No entanto, vira e mexe, ele se retirava na montanha para rezar a sós, para ele permanecer como necessidade em comunhão com a fonte da vida, que é seu Pai. Ele se retirou na montanha para rezar. Então veja, quando ele nos fala, Deus nos fala da vida. Quer ser feliz? Quer. Então seja pobre de tudo e de todos. Assusta. Mas pobre do quê? Da matéria? Não, é a última das coisas. A última das coisas. Dos afetos. Pobre. Sem mais nenhum afeto. Da tua maneira de ser, de saber, de conhecer. Pobre. Por isso que muitos teólogos perdem até a fé. Já outra vez eu falei aqui, repito, um caso como para nós ainda uma coisa viva. Quando eu era estudante em Roma, acompanhei o início do concílio. Eu estava nos últimos anos de teologia. Vi a abertura fantasiosa daquele desfile. O universo, o mundo inteiro entrava lá em São Pedro. O Papa João 23. E tinha dois teólogos jovens, muito capazes. Um dos quais era o atual Papa, Ratzinger. Ele tinha 30 e poucos anos. E acompanhava o cardeal de Munique no concílio. E tinha outro teólogo também muito mais capaz do que ele, um inglês, que acompanhava o cardeal de Londres no concílio. Depois que acabou o concílio, o outro teólogo de Londres deixou a abadia, deixou o sacerdócio, deixou a fé, abandonou tudo. Perguntaram para ele: mas você escuta, não falou no concílio para o universo inteiro, para o mundo inteiro, para todos os bispos, o mais brilhante dos teólogos? Falou: eu falei, eu sabia tudo aquilo, só que quando acabou a história lá, eu voltei para casa e me perguntei se eu acreditava naquilo, e eu cheguei à conclusão que não acreditava. Por isso que eu deixei tudo. Então veja bem, gente, é preciso partir com uma fé muito grande para crer. Eis porque a pobreza total, através desta pobreza total, a nossa alma, este princípio ativo que disse para vocês, entra em comunhão com Deus. Porque esse princípio ativo, que é a nossa alma, bendita alma, ele é tão imenso, é tão infinito, que todos os afetos humanos, todos os sucessos humanos, não podem preencher, não podem saciá-lo. Somente algo à altura dele pode saciá-lo. E o que está à altura da nossa alma? Somente Deus. A ciência não está à altura da nossa alma.
Os afetos humanos são limitados à nossa sensibilidade física, psíquica, afetiva, sentimental. Então, eles podem saciar estas coisas quando naturais, quando não vamos fora, né? Como a gente fala, me engane que eu gosto, não é? Me engane que eu gosto. Você é feio para burro. Como você está bonita? Você está morrendo numa cama. Mas como você melhorou hoje? Me engane que eu gosto. Me engane que eu gosto. Digo, quando nós estamos nestas besteiras. Mesmo quando estamos na naturalidade, nas coisas normais que Deus colocou na natureza, todas estas coisas, marido, mulher, filhos, pais, não podem saciar a sede da nossa alma, porque ela foi feita à imagem da existência de Deus. Este é o princípio da nossa salvação e o princípio da nossa condenação. O princípio da nossa salvação, se nós deixarmos Deus inundar a nossa alma. Se nós conseguirmos, através dela, respirar Deus. Aí Deus vai preenchendo a nossa alma e nós sentiremos uma vida que está dentro e que nós chamamos de salvação, ou podemos chamar de plenitude, ou podemos chamar de felicidade. Isso porque quando nós fazemos as coisas humanas, vocês podem ver, os meus sonhos humanos, quando você realizou todos os seus sonhos humanos, o que acaba, o que sobra? Me diga vocês. Vamos lembrar de nada. Sonhou de se formar doutor, sonhou de casar, sonhou de ter filhos, não é? Estou falando de coisas boas, gente, porque, veja bem, não estou falando de coisas erradas, não estou falando de bebedeiras, não estou falando de droga, não estou falando de salafrário, não estou falando de injustiça, de jeito nenhum. Estou falando, gente, de coisas boas, Não sobra absolutamente nada. E aquele vazio que começa a entrar dentro. Este vazio, o que é? É falta de ar. E o que é o ar? É Deus. É falta de Deus. E princípio também de condenação. Porque quando acabar esta nossa dimensão externa, a nossa capacidade externa, através de doenças, através da morte, através de outras circunstâncias, através de traições, etc, etc. Aí vai a nossa liberdade. Ou vamos para o desespero, como os dois ladrões ao lado de Cristo. Um queria voltar a viver, talvez para continuar a roubar, a assassinar. E não reconhecia sua limitação, sua fraqueza, suas culpas. Se você é o Filho de Deus, me salva. O outro, humildemente, reconheceu que ele não tinha força para se salvar e que era até justo, humanamente, que sofresse aquilo. E apelou: Deus, me salve. São Pedro no mar. A tempestade, o barco. Aí Jesus que anda acima das ondas e é um fantasma, minha Nossa Senhora, ventania, mais uma pessoa que anda acima das ondas. O susto foi de um tamanho que não, por muito menos a gente se assusta, não é? Imagina vocês, se coloquem vocês no barco, ver tudo isto. E ele fala: sou eu, não se preocupe não, sou eu. Ah, que alívio. Se é você, Pedro, sempre na sua impetuosidade, faça que eu ande em cima das ondas. Vem, não tem problema nenhum.
Ele começa a andar. Mas daí começa o vento de novo. Esquece a palavra de Jesus, esquece tudo que ele falou, começa a afundar. Senhor, me salva. Aí somos nós. Tem momentos que parece que estamos no céu, no paraíso, maravilhoso. Depois recomeça as tempestades da vida, afundamos. Senhor, me salva. Por que duvidaste? Por que duvidaste? Se eu sou superior às próprias tempestades, se eu sou o Senhor das próprias tempestades, se eu sou o Senhor até do próprio universo, se eu sou o Senhor até dos teus inimigos, por quê? Porque Deus colocará debaixo dos pés do seu Filho Jesus Cristo todos os inimigos do ser humano, demônios, morte, limitações, tudo colocará debaixo dos pés. Então isto para ver, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Se nós cremos isto, começaremos a ler com mais simplicidade aquilo que Ele nos fala, o convite que Ele nos faz para alcançarmos o que o nosso coração busca e deseja.